Um ótimo dia. A mensagem de hoje nos convida a refletir sobre a importância do testemunho. Lucas 8, 26, 39. Navegaram para a região de Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem muitas vezes, ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região de Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto o Jesus tinha feito por ele. Marcos 5,19. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Essa reflexão hoje, falando sobre a importância do testemunho, ela traz para a gente uma reflexão, porque hoje a maioria das pessoas que a gente costuma ver por aí, ela foca cada vez mais nos problemas que ela tem, nos obstáculos que ela tem, nas coisas ruins que estão acontecendo com ela naqueles momentos. E elas esquecem de todas as maravilhas que já aconteceram, de onde elas saíram, para onde elas chegaram. E isso só deixa tudo pior na vida delas. Isso só desagrada a tudo. E por isso que a importância entre a gente sempre realizar o testemunho, sempre contar as coisas maravilhosas, as bênçãos que a gente tem e teve na nossa vida. Porque vejam bem, toda vez que você reclama aquelas coisas, você está trazendo uma energia ruim para você e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E tudo aquilo ali começa a transformar o ambiente cada vez num lugar mais pesado. Eu costumo dizer, nossa, você já imaginou? Putz, eu bati meu carro, ou riscou meu carro, ou nossa, quebrou alguma coisa dentro da minha casa. Você vê a bênção que tem? Você tem uma casa para ter acontecido uma coisa ruim? Ou você tem um carro para ter batido? Ou você tem um carro para ter riscado? Olha o tanto de bênção que você tem. Você vai se concentrar no risco daquele carro que é ínfimo, perto da bênção de ter aquele carro na sua vida? Ou você vai se concentrar naquele pequeno detalhe, em vez de concentrar naquela bênção maravilhosa que aconteceu com você? Eu, de muito tempo para cá, eu tive muitas coisas fantásticas que aconteceram na minha vida. Lógico, a gente é humano, a gente ainda tem aqueles vícios de reclamar de uma coisa ou outra,
mas eu tento me policiar, eu tento guardar minhas palavras, tento guardar meus corações e tento lembrar cada vez mais das coisas maravilhosas que Deus pôs no meu caminho. Meu filho não era para estar aqui. Foram anos e anos e anos de espera, de tentativas, e não havia nada errado, só não era o momento que Deus queria para nós. E quando eu conto a história do milagre do meu filho chegar na minha vida, para mim fica tudo mais fácil, porque eu vejo como Deus agiu comigo. E hoje eu conto essa história para muitas pessoas, em vários momentos, em várias oportunidades, para mostrar que a gente tem sim várias bênçãos para retratar. Quando eu lembro de onde eu saí, quando eu lembro das coisas ruins que eu passei, das faltas que a gente teve, eu não consigo mais ficar brabo, eu não consigo ficar mais chateado com o que está acontecendo nesse momento. Então a gente tem que sim o tempo todo estar testemunhando, relembrando e agradecendo pelas coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Porque aí sim o caminho fica todo mais fácil, todo mais livre, todo mais tranquilo de caminhar, apesar das dificuldades, apesar de tudo esse detalhe em volta da nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é: agradeçam o tempo todo por tudo que Deus proporciona à vida de vocês. E assim, todos os obstáculos que aparecem no nosso caminho ficam mais fáceis e transponíveis de passar.